Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Queridos, estamos juntos de novo e gostaria de retomar o nosso assunto da última mensagem, que é Abraão e Sara. E então quero ler novamente Gênesis 12, 1 a 9. Siga comigo, Gênesis 12, 1 a 9. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher, Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Então estamos lendo o texto sobre Abraão. E quero continuar falando sobre Abraão. Esse Abraão que se tornou Abraão, esse homem havia cometido aquele erro com Agar, que era a egípcia, com quem ele teve o filho Ismael. Contudo, apesar que não daria para consertar esse erro, um erro assim não se conserta. Eu conheço pessoas que já fizeram o filho, teve filho com outra, então fez esse filho assinar documento dizendo que abria mão da herança para ficar só para os filhos que ele tinha com a atual mulher. Já vi casos que mata muitas coisas, mas na verdade esse assunto não tem solução. É preciso assumir essa questão, assumir mesmo, e é melhor ser transparente nessa questão. E Abraão foi transparente, e ele realmente não tinha como trazer uma solução, assim, aquilo que a gente gostaria, de ficar livre de alguma coisa. Não, nunca mais você fica livre. Você sabe disso, nunca mais fica livre. Então, vamos continuar. Abraão, ele é chamado de pai da fé porque ele creu. E o caso mais dramático e mais grandioso e tremendo que aconteceu com Abraão, que de fato fez dele o pai da fé, é que certo dia Deus apareceu a ele e disse: Abraão, eu quero o seu filho. Você vai ao monte e lá você vai oferecer seu filho para mim. Ele teria que caminhar 3 dias
que ele fez? Pegou alguns homens para ajudar, alguns animais, seu filho, e ele levou o fogo, o cutelo, a faca, levou a lenha, a madeira, e andou 3 dias, e quando chegaram no pé do monte, ele disse: vocês fiquem, eu e o meu filho vamos subir o monte, que era o monte de Deus. E subiram os dois. Mas nesse caminhar, certo dia, o filho perguntou: papai, nós estamos aqui com a lenha, o cutelo, o fogo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Nós vamos fazer um sacrifício a Deus, mas cadê o cordeiro? Abraão disse: filho, Deus proverá. Deus proverá. Mas aquilo, com certeza, o coração dele estava querendo sair para fora, né, pela boca. Mas ele confiava em Deus. Deus proverá. E continuaram. Quando chegou no local, Abraão preparou um lugar, talvez em cima de algumas pedras, fez uma espécie de um altar ali, colocou a lenha, a madeira para queimar, pegou o filho, amarrou o filho em cima daquele altar, amarrou. Sabe, queridos, ele chegou a levar a mão para pegar o cutelo. Ele levou a mão, estendeu a mão para tomar o cutelo, para executar o filho. Mas naquele momento, Deus falou com ele: Abraão, não é necessário, Abraão. Tá bom, Abraão. Abraão foi até o limite, entendeu? Ele foi até o limite. E ele iria passar o limite, porque Deus falou com ele e ele iria obedecer. Ele confiava mesmo em Deus. E Deus disse: para, chega, basta. Pode soltar o menino. E aí ele ouviu uma ovelha fazendo um barulho numa árvore, estava presa pelos chifres, coisa assim. E ali ele pegou aquela ovelha e ofereceu a Deus, no lugar do seu filho. Esse momento é o ápice da fé de um homem. É o ápice. Ele foi até o fim naquilo que Deus mandava ele fazer. Homem de fé. O pai da fé. Tinha que ser assim. Então voltaram para casa e Isaac foi educado e criado para ser aquilo que seria o segundo patriarca. Abraão foi provado por Deus. Deus provou Abraão e ele passou na prova. Deus fez promessas a Abraão. Depois disso, Deus chamou Abraão e disse: vem cá. E aquilo era tardezinha e houve trevas, e Abraão sofreu muito naquele momento. E ele teve uma visão de animais abertos, e ele passava no meio daqueles animais, aquela visão mais horrenda, e as aves de rapina vinham para comer, e espantavam, uma visão horrenda. Aí Deus, naquele meio, chamou Abraão e disse: vem aqui, querido, eu quero falar com você. Olha, sua descendência vai ser escravizada, vai passar muito tempo no cativeiro, 400 anos. Entretanto, eu vou tirar sua descendência de lá. Eles vão sair ricos de lá. Vai ser tremendo. Eu prometo para você, Abraão. Eu prometo. E eu vou trazê-los de volta para essa terra, porque eu dei essa terra para eles. Então Deus fez promessas tremendas para Abraão. E é interessante, Deus fez uma aliança com Abraão. Ele disse: eu quero que você circuncide todos os machos, os homens da sua família, os que trabalham na sua
propriedade, desde as criancinhas até os mais velhos. Todos deverão ser circuncidados. E de hoje em diante, cada criança que nascer, ao 8º dia deverá ser circuncidada. É uma aliança. Por isso que nós batizamos hoje. Conforme Colossenses diz que o batismo é a circuncisão de Cristo. Então nós batizamos hoje. É uma aliança. É aquela aliança, essa aliança, Abraão, é com você. Essa aliança é com a sua descendência, Abraão. Seus filhos. É para sempre. Eu estou fazendo uma aliança com você. Quem rejeitar, tudo bem, tem direito de rejeitar. Mas essa aliança, eu vou ser fiel a ela. Eu prometo para você. E Deus tem sido fiel até hoje. Mas eu queria terminar hoje dizendo que Abraão era um homem diferenciado. Abraão era um homem diferenciado. Ele falava com Deus, pessoalmente. Quando Deus veio para destruir Sodoma, Gomorra, toda aquela região, Deus parou diante da casa de Abraão. Abraão os recebeu, eram 3 pessoas, anjo, mas Jeová estava ali, Jesus estava ali, entendeu? Essa é a pessoa de Jesus que ficou falando com Abraão. E Abraão conversou e disse: o Senhor vai destruir Sodoma, mas se o Senhor encontrar 50 justos, o Senhor vai destruir Sodoma. Se o Senhor encontrar 45, o Senhor vai destruir a si mesmo. E Deus respondia, disse: não. Mas se o Senhor encontrar só 40, e Deus dizia: não. Mas se o Senhor encontrar só 30, só 20, e por fim, Abraão disse: permite eu falar mais uma vez com o Senhor? E se por acaso o Senhor encontrar só 10 pessoas justas ali em Sodoma, mesmo assim o Senhor vai destruir todo mundo? E Deus disse: não, Abraão. Se eu encontrar 10, eu não destruo, Abraão. Se eu encontrar 10. Mas acontece que quando os anjos chegaram em Sodoma, na casa de Ló, eles não viram 10 pessoas ali. Conseguiram tirar apenas Ló, 2 filhas e a mulher de Ló, 4. Quando saíram da cidade, quando aquilo começou a cair fogo do céu, enxofre, a mulher de Ló olhou para trás e ela parou e foi atingida. Ficaram Ló e as 2 filhas e saíram livres. Mas Abraão conseguiu livrar seu sobrinho da morte. Ele falava pessoalmente com Deus. Abraão era rico, riquíssimo, mas ele conseguia mandar no dinheiro. Não era Mamon o seu Deus, não. Ele deu todos os dízimos a Melquisedeque, rei de Salém. Todos os dízimos. O dinheiro não mandava nele, ele mandava no dinheiro. Então ele se saiu bem por isso. O Senhor dinheiro, o Deus dinheiro, é mau. Você está vendo o que ele está fazendo no mundo? Está vendo o que Mamon está fazendo em Brasília, no Brasil inteiro? Você está vendo? Você está entendendo por que Deus põe na sua igreja o dever do dízimo, o dever de ofertas? Tem uma Bíblia que diz ofertas alçadas. Você está entendendo? Porque eu tenho que mandar nisso aí. Eu não posso deixar o Mamon, que é Deus, dinheiro, eu não posso deixar esse bicho mandar em mim. Ele é mau, ele é cruel, ele é do Satanás. Abraão era rico, mas ele, ainda que fosse podre de rico, ainda que tenha sido podre de rico, ele mandava no seu dinheiro. Ele não deixava ser dominado pelo poder do dinheiro. Ele conseguia ser humilde, mesmo sendo o mais rico daquela região. Abraão era um homem diferenciado. Falava com Deus, era rico, livrou seu sobrinho Ló. Abraão é uma história que vale a pena conhecer. Vale a pena. Existem muitas histórias, mula sem cabeça, as histórias do Halloween aí, filmes, essas porcarias, essas coisas de debilóides. Queridos, misericórdia, nossos filhos
eles vão dormir às vezes vendo nossos filhos, modo de dizer, porque inclusive eu nem tenho criança mais como filho, mas os pais deixam os filhos ficar dia e noite vendo as histórias mais escabrosas de demônios pela TV. Vale a pena ver coisa que presta, vale a pena. E Abraão é uma história que vale a pena ser lida. Muitas pessoas podem não acreditar, preferem o que não presta, mas eu quero te dizer, é uma história verídica, honrada por Deus e de lições preciosas. Abraão, o pai da fé. Deus te abençoe. Tenha fé. Tenha fé. A fé remove montanhas. Quem crer e for batizado será salvo. Tenha fé. Amém. Obrigado, Deus, por vidas preciosas, vidas dedicadas, vidas das quais nós dependemos até hoje. São pessoas que já estão com o Senhor, é verdade, mas fizeram algo tão grande, foram diferentes na sua geração, foram influenciadores da sua geração e continuam influenciando até hoje. Obrigado, Deus. Faz de mim um homem assim também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Nós nos veremos no próximo programa, na próxima mensagem, quando falaremos de outro nome da Bíblia. Fique na paz. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha